Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu agradeço imensamente o convite que recebi dos colaboradores e dos idealizadores desse grande projeto da UMI. Eu sou Amanda Rodrigues da Silva, sou massoterapeuta, trabalho há 12 anos aqui em Mirandópolis, estado de São Paulo. E hoje eu gostaria de ter um bate-papo com vocês e no final nós realizarmos uma vivência de automassagem para a gente aprender e compreender a importância de nós identificarmos que nós somos também responsáveis pela nossa saúde, pelo meio de onde vivemos e o que podemos fazer para buscar a qualidade de vida. Então, a massoterapia, apesar de há pouco tempo, eu acredito que de uns 25 a 30 anos, que cada dia ela vem numa crescente, numa procura e na aceitação tanto pela classe médica, né, quanto das pessoas em geral. Antigamente, quando falava assim em massagem, pelo menos há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu conheci esse mundo e comecei a estudar, em 2006 eu fiz o meu curso, né, comecei a estudar a massoterapia no Senac São Paulo, na unidade de Araçatuba, e toda vez que alguém perguntava para mim, você está fazendo o quê? Eu falava, estou fazendo curso técnico em massoterapia. Mas o que que é isso? Você faz drenagem? É só para estética? Não, a massoterapia e tratamentos terapêuticos integrativos e complementares, eles são muito além do que uma massaginha de dor ou para estética, mas na verdade é um aprofundamento, é um reconhecimento do eu e um reconhecimento de que nós fazemos parte de um grande sistema. Então, fala-se nas literaturas, né, que desde a pré-história já se era praticado o toque. E o toque é uma das primeiras coisas o tato do toque é uma das primeiras coisas que nós realizamos, né? Então, quando a gente está no útero da nossa mãe, primeiramente a gente é tocado pela placenta e desde que nascemos tudo é toque, tudo que nós vamos fazer é um toque, né? Então, instintivamente, quando a gente sente uma dor ou um incômodo, nós vamos direto com as mãos. Então, o toque ele é muito especial e muito profundo, é necessário. E no Brasil, meados, né, de 1970, que começou-se ao termo massagem ser mais utilizado, mas ainda tinha as questões assim sociais, né? E então achava-se que massagem só iria ser feito nessas casas de massagem, sempre levava para um lado mais promíscuo. Então a gente vem nessa luta há muitos anos, ainda tem uma briga, né, no Congresso a respeito de regulamentar realmente essa profissão, mas até então todos os cursos, tem muitos no Brasil todo, no exterior, bastante renomados, reconhecidos pelo MEC, e a gente vem trabalhando, procurando dentro das normas, dentro de todos os cuidados, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então,
a gente precisou se adaptar e buscar realmente sempre as informações e aprofundamentos, né, aprimoramentos e cursos pós-gradual para poder oferecer o melhor para as pessoas. Então, gostaria de contar assim qual foi o meu encontro com a massagem, porque desde pequena, com 10 anos de idade, meus pais descobriram que eu tinha uma coluna, né? A coluna era desalinhada. E que, fechando o diagnóstico, fazendo vários exames, procurando um tratamento, o médico fechou que eu tinha uma escoliose. E a escoliose é um desvio na coluna, a minha tinha 25 graus, então eu tinha a curvatura primária na região torácica e a secundária na região lombar. Então era como se fosse um S mesmo da sadia, né? E assim, conforme a gente foi procurando os tratamentos, eu tinha que usar um colete, onde me impossibilitava de fazer todas as atividades que uma criança de 10 anos faria. E isso foi afetando a minha questão emocional. Os médicos falavam de cirurgia, e que até os 18 anos eu não ia poder andar, que eu não poderia ter filhos, que eu não ia aguentar de dor. Mas, graças a Deus, a medicina foi evoluindo e os tratamentos, os cursos, as terapias foram mudando e comecei a fazer um tratamento de RPG e depois, posteriormente, a acupuntura, que foi onde eu me apaixonei por essa área e hoje eu assim, sou muito grata por esse momento que eu passei e necessitei, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, né? Todo mundo fala assim, é Maria das Dores, ou que aquela dor não incapacita essa pessoa. Então, a pessoa, ela continua com as suas atividades, mas ela realmente sente dor ou ela tem algo, principalmente questões emocionais, que não é visível, não é palpável. E na medicina chinesa a gente encontra essas respostas. Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma dor, tem um incômodo, às vezes incapacitante, às vezes não, ou a gente aprende a lidar. Muitas vezes tem pacientes e clientes que falam assim, o médico disse que eu preciso aprender a lidar com esse sintoma que eu tenho. Ou é gastrite, ou é náusea, ou é um problema intestinal, pressão alta, diabetes, e a pessoa fala, eu preciso conviver com isso. Mas, muitas vezes, certas dores ou certos incômodos, a gente vai fazer um exame e não acusa nada. Mas a pessoa, ela fala, eu realmente sinto. Se a gente mensurar de 0 a 10 uma dor, eu estou sentindo 10, mas no exame não acusa nada. Então, nesses casos, né, as práticas integrativas e complementares, as PICs, que é um termo que a gente vem ouvindo muito desde 2006, então, essas práticas e as literaturas, elas conseguem nos trazer essa resposta. Então, a medicina tradicional chinesa, que ela começou, né, o registro que a gente tem mais evidente, mais famoso, que é o livro do Imperador Amarelo, onde ele tinha essas práticas e também baseadas e pautadas no taoísmo, né, que é a teoria do yin e do yang, que eu vou mostrar depois para vocês o símbolozinho. Então, que é o símbolo do bem e do mal, que às vezes as pessoas falam, né? Mas, na verdade, são energias, né, que são antagônicas, mas que são complementares. Então, o yin é a noite, o escuro, o feminino, o introspectivo. O yang, ele é o dia, é o masculino, é o expansivo, né?
é o calor. Então, essas energias, ela está presente, todos nós temos um pouquinho de Yin e de Yang, e no nosso universo, a nossa natureza também tem o Yin e o Yang. E que nós somos, né, influenciados pelos ciclos que nós vivemos. Então, à medida que a gente reconhece isso, reconhece que nós somos um microsistema dentro do macrosistema, é que a gente busca realmente o equilíbrio, é que a gente passa a encontrar o equilíbrio. Normalmente, a gente pensa assim, equilíbrio é as coisas estagnadas ou aquele símbolo da balança. Mas, na verdade, o equilíbrio é mais ou menos como um surfista pegando onda. Porque todos os dias nós somos influenciados por vários fatores. Fatores climáticos, social, algumas situações de relacionamentos afetivos, de alimentação. Então, muitas vezes as pessoas vêm fazer massagem, então a gente fala assim, não, eu vou fazer a mesma técnica para todo mundo. Não dá, porque cada dia a gente está de um jeito. A gente tem a base, né, da técnica, a gente tem de onde partir. Mas, para cada pessoa, a gente precisa se adaptar. E essa pessoa, ela vai mudando, e a cada influência que nós vamos sofrendo no nosso dia a dia. Então, quando a gente passa a ter essa visão taoísta, holística, de ver um ser humano como um todo, integrando ele a todas as situações que nós somos envolvidas no nosso dia a dia, e aquilo que carregamos aqui dentro, é que a gente conquista a verdadeira saúde e esse equilíbrio. Então, o ano passado, com a pandemia, nós fomos impossibilitados de estar trabalhando. Hoje a gente trabalha, depois, né, de termos começado a vacinação, graças a Deus, né? Então, assim, hoje a gente consegue trabalhar à medida que usamos nossos equipamentos, né, os nossos EPIs. Mas, um ano passado, até descobri o que ia acontecer, esses clientes, eles e pacientes, eles ainda estavam sentindo muitas dores. E como que, em distância, o que eu ia fazer para poder ajudá-los a passar por esse momento? Então, à medida que a gente foi construindo a emoção de medo, de preocupação, de como seria o nosso futuro, o nosso corpo foi sofrendo. E aí, né, veio na minha cabeça intuitivamente, também seguindo as tendências, né, das redes sociais. Então, eu desenvolvi esse método chamado CTC, que é Conheça a Ti Mesmo e Se Cure. Nesse método CTC, nós fazíamos 4 encontros durante o mês, né? Onde a gente trabalhava esses elementos, os 5 elementos, que na natureza nós somos regidos pelos 5 elementos, 5 movimentos, que é o elemento fogo, onde trabalhamos coração e intestino delgado. Depois, elemento terra, onde nós trabalhamos estômago e baço pâncreas. Depois, elemento metal, que é pulmão e intestino grosso. O elemento água, que é rim e bexiga. E depois, o elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Então, esses movimentos, esses elementos, eles estão relacionados com a estação do ano, né, onde eles têm a energia mais latente, o seu ápice de energia, está relacionado com o nosso dia a dia, está relacionado com as nossas emoções, com os nossos órgãos, com o sabor, com órgãos do sentido. Então, todas as influências que nós temos, né, desde aquilo que a gente come, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, e também os fatores externos, eles podem influenciar na nossa saúde física, mental, emocional. E
espiritual também. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, né, que algumas coisas podem estar em excesso, em deficiência, ou que precisa harmonizar, então a gente não deixa com que determinados sintomas evoluam para uma futura doença, uma futura patologia. E mesmo que essa patologia ela exista, ela pode ser controlada ou equilibrada, ou diminuir esses sintomas, e a gente conseguir trabalhar junto com as outras terapias, os outros tratamentos alopáticos, né, que andam muito bem com os tratamentos holísticos e integrativos, né? Hoje em dia a gente consegue muito, né? Eu trabalho num lugar onde nós temos psicólogos, terapeutas, nós temos fisioterapeutas, osteopatas, nós temos vários outros tipos de profissionais onde a gente consegue trabalhar junto, né? E para que cada um de nós possamos alcançar 100% essa saúde, né? E por que não a gente integrar tudo? Realmente seria fantástico e maravilhoso a gente viver assim. E quando à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que vai passando os nossos dias, as coisas também vão mudando, o nosso corpo vai mudando e a gente precisa respeitar isso. Então, entender esses ciclos, a teoria dos 5 movimentos, é muito importante, porque a gente entendendo os elementos da natureza, que a gente é um microsistema dentro do macrosistema, que a gente sofre essas influências, nós saberemos que, olha, hoje, por exemplo, nessa época do ano, nós estamos no frio, então o elemento yin, ele está latente, está no seu ápice. Então, com os fatores externos do frio, o que a gente vai procurar para buscar o equilíbrio? Vestimentas que nos proporcionam aquecimento, né? Hoje eu estou aqui com uma golinha alta, né? Então, o que quer dizer? Então, à medida que a gente sofre uma influência, nós precisamos fazer algo para poder equilibrar. Então, a gente não vai conseguir parar de mandar com que a natureza pare de mandar o filho para nós, né? Massa de massa polar, né? As frentes frias. A gente não vai conseguir, mas a gente tem recursos para poder equilibrar esse frio que nós vamos sofrer. Então, nessa época do ano, a gente tem a tendência a engordar não só porque nós comemos mais alimentos, a tendência de comer mais, mas também porque a gente reserva energia no inverno, porque a próxima estação é primavera. Então, a próxima estação nós vamos o quê? Desabrochar. Então, a gente precisa manter latente o nosso yin, que é energia de concentração. E as dores também são maiores. Por quê? Porque ela tá tudo rígido, então tá só acumulando. Às vezes a gente acumula tanto que quando a gente chega no excesso, que começa a extravasar. Então vamos dizer que as dores é quando extravasa. E as dores são mais profundas, elas são mais doloridas, e a tendência é elas terem mais tempo, né? E assim, a gente vai vendo o que nós podemos fazer para diminuir essas dores. Então, às vezes a gente vai pesquisar com a pessoa, você faz exercício? Eu faço exercício. Exercício é bom. Mas quando você está fazendo exercício, está exposto ao vento? Quer dizer, então a gente está aquecendo o nosso corpo e quando a gente aquece, a gente está mais sensível e suscetível a receber influência externa. Então, nós captamos aquela temperatura e é como se ela se congelasse ou se guardasse dentro do nosso corpo. A gente usa esse termo de fleuma, né? Ela fica guardadinha lá no nosso corpo. E aí, quando vem a dor, ela vem em um estado latente, profunda e normalmente
não tem, as crises, ela não é em curto espaço de tempo, né? E aí a gente vai ver que tipo de alimentação pode ser feito dentro da medicina tradicional chinesa, pontos da acupuntura, pontos do shiatsu, o que a gente pode fazer para fortalecer esse yin, que é o rim, a bexiga, que está gastando energia ou faltando energia. E aí, através disso, né, com a pandemia, que nós, junto com esse método CTC, então a gente conseguiu observar tudo que a gente estava sendo influenciada na nossa volta e, para esse autocuidado, desenvolver o Douyin, que o Douyin é uma automassagem, ela é oriental, e, na verdade, é o caminho de volta para casa. Então, só eu posso fazer o Douyin. Então, as outras pessoas que fizerem a massagem em mim, ou ela está fazendo shiatsu, ou ela está fazendo tuiná, maná, outras técnicas. Mas o Douyin, ele é a automassagem, é o caminho de volta para casa. Então, o Douyin a gente vai fazendo toques, né? Onde a gente estimula a nossa circulação, equilibra esses órgãos, que alguns são yin e outros são yang, né? Geralmente órgãos, né, como o pulmão, o coração, né, o baço, o pâncreas, eles são yin. E as vísceras, como vesícula biliar, o intestino grosso, o intestino delgado, bexiga, eles são yang, né? Então, à medida que a gente vai fazendo esse toque, né? E geralmente o primeiro toque que nós fazemos, ele é muito dolorido. O segundo já ameniza. E o terceiro, muitas vezes a gente quase não sente. Por quê? Porque o primeiro, a energia estava estagnada, parada ali. A segunda é como se a gente começasse a fazer essa energia circular. Começasse, não, a gente faz circular. Então, tanto a questão energética, o que da energia vital desses órgãos e da musculatura, a gente consegue equilibrar, fazer voltar a circular no nosso corpo, quanto também a circulação sanguínea que oxigena mais os nossos músculos, né? A circulação linfática e também esse autocuidado, esse sentir a nós, esse toque. Muitas vezes a gente cobra do outro de cuidar da gente, mas muitas vezes nós mesmos não fazemos isso por nós. Então, quando a gente se encontra, faz esse toque, se sente, a gente começa a nos respeitar, respeitar os nossos limites, dar limites para os outros e respeitar os limites deles também. Entendeu? Então, assim, é uma estrutura maravilhosa, porque a gente começa a ver tudo integrado. Então, se chove, se venta, se faz frio, se tá muito sol, a gente começa a respeitar, porque isso faz parte do ciclo e porque nós precisamos de tudo isso, ok? Então, assim, o que eu estou falando aqui é só uma pincelada. Eu gostaria de convidá-los para que a gente possa estar praticando o Douyin e que vocês consigam fazer e realizar aí na casa de vocês, em qualquer lugar que vocês forem, ensinar as pessoas, né? Que só assim, a gente estando bem, sem dor, equilibrados físico, mental e emocionalmente, é que a gente vai conseguir superar todos os desafios que a gente está sendo imposto, da nossa família, das pessoas que a gente convive, do nosso trabalho, né? Então, a gente sendo realmente saudáveis, nós contribuímos muito para o crescimento e evolução, tanto do ser humano, quanto da nossa cidade, da sociedade, da onde a gente vive, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar primeiro, né, o material que eu falei para vocês, que é a prática, né, do CTC. Então, conheça a ti mesmo e se cure, né?
Espaços em Março é a minha clínica. E então, conheça a ti mesmo e se cure. Então, grave isso na cabeça. Para eu ser realmente saudável, eu preciso realmente me autoconhecer. É disso que eu preciso. E de fazer essa integração com o meio onde eu vivo. Então, primeiro, a gente precisa ver se nós não estamos aprisionados naquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Aquilo que nós fomos, nossas crenças limitantes, né? Eu preciso saber também se eu estou distorcendo aquilo que eu vejo. Como que eu estou me vendo ao espelho, né? Eu preciso também criar coragem de me encarar ao espelho, de me ver realmente. Eu preciso também, eu estou me vendo de uma forma, mas o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Qual que é o meu futuro, a minha projeção? E eu preciso também ser espectador de mim mesmo. Então, eu entrar dentro da minha consciência, através da minha respiração, através do meu tempinho para mim, da minha automassagem, e eu visualizar o que é que realmente eu preciso, o que eu tenho feito, né? E vem essa pergunta, quem eu sou, de onde eu venho, do que eu preciso, e não ficarmos mais acorrentados naquilo que a sociedade impõe para nós, mas aquilo que nós precisamos realmente fazer. E, né, dentro desse gama de universo, de todas as maravilhas, nós fazemos parte disso, de tudo isso. Aqui são os elementos, né, que regem a natureza. Então, o verde é o elemento madeira, o fogo, a terra, né? Elemento metal ou ar e o elemento água. E essa parte é muito importante, né? A questão de primavera, verão, outono e inverno, é a gente respeitar esses ciclos. Então, a primavera, para nós seres humanos, seria o nosso nascer e a nossa parte do nosso crescer, da nossa criança, né? A infantil, né? Nosso momento de ser criança. O verão é quando a gente se torna jovem, o ápice, e também quando a gente começa a construir as nossas coisas, adquirir bens, trabalho, força, né? Realizações. Depois a gente entra aqui no final de verão para começar o outono, né? Que é quando a gente estabiliza. Então a gente mantém. Então já casou, teve filhos, né? O trabalho está normal, então só estabiliza. Então a gente atingiu um teto de onde queria alcançar e depois a gente só estabiliza. E depois a gente entra no nosso outono, que às vezes diminui as atividades, né? Então, às vezes não, a gente começa a diminuir as atividades para quase parando, né? E depois a gente entra no nosso inverno, que é o nosso recolhimento. E no nosso dia a dia é primavera de manhã, meio-dia seria o nosso verãozão, depois a gente começa a final de verão para outono, então a gente começa no nosso dia a dia depois do almoço, diminuir um pouquinho as atividades, para à noite o nosso recolhimento. E aqui, né, são ciclos, né, de que cada um desses elementos, eles se interrelacionam, né, então um alimenta o outro e também um poda o outro também, para a gente encontrar esse equilíbrio, tá ok? Então, aqui falando um pouquinho de cada elemento, que para nós agora não vai ser tão interessante, né? E aí essa busca pelo nosso equilíbrio, né? De não estagnar, de estar sempre em movimento, sempre se equilibrando com cada situação,
com cada estímulo que o corpo pedir, né? Então, hoje eu durmo num colchão ou num travesseiro que futuramente ele não vai ser legal para mim. Hoje eu me alimento de algum tipo de alimento que futuramente não vai ser bom para mim, ou me alimentei no passado e agora não está fazendo bem, eu preciso mudar. As atividades, então, para algumas pessoas é muito bom fazer musculação, mas para outras ela tem que praticar yoga, né? Outros têm que ser luta, outros têm que fazer um tai chi, né? Então, essa descoberta, essa busca do nosso equilíbrio e atingir esse equilíbrio. E respeitar e não sofrer com todas as coisas que a gente vai sendo estimulados e influenciados externamente, tá? Aqui é o símbolo do Yin e do Yang que eu falei para vocês, que são as energias que se complementam, que quando não existe o excesso. Então, esse ciclo, ele precisa estar sempre movimentando. Então, a gente precisa receber energia que vem do céu, que é energia Yang, passar por todo o nosso corpo, e ela vai até os pés. E de lá sobe dos pés a energia Yin, que ela vem subindo para fazer também e saindo pela nossa cabeça, devolvendo ao céu. Então, esse ciclo ele precisa estar constante. Quando a gente tem dor, quando a gente tem contraturas musculares, né, algum incômodo, é que essa energia ela não está conseguindo fluir muito bem. E aí começa a nos trazer as disfunções, nos levando a desenvolver patologias. Ok? Então, vamos lá para a nossa prática, né, de do Yin. Vamos fazer aqui a nossa prática. Eu vou colocar uma musiquinha. Vocês podem colocar uma musiquinha na casa de vocês também, tá? Para relaxar. Procura um espaço onde vocês possam ficar com vocês mesmos, né? Para sentir realmente o toque, sentir vocês, sentir a energia de vocês, né? É muito interessante a gente proporcionar isso a cada um de nós, né? Então, vamos lá. A gente não precisa de muito espaço, tá? Da onde estiver, do trabalho, da casa, se tiver os netos aí junto, pede para fazer junto com vocês, né? Chama a família. Então, é muito importante a gente saber que nós temos energia e que a nossa energia, não existe energia boa e ruim, existe energia que precisa ser cuidada, que ela precisa fluir. E fazendo esse movimento de fricção com as mãos é a melhor maneira da gente ativar essa energia. Então, coloque a mão sobre a face. Sinta a sua energia, suas mãos sobre a face, a temperatura. Vai passando a mão pela cabeça, pelo pescoço, pelo tórax, pelas pernas, pelo lado de fora. Quem não conseguir fazer com as pernas esticadas, não tem problema, pode flexionar, tá? E vai até os pés. Volta pelo lado de dentro das pernas. Passa pela pelvis, pelo quadril. Para sobre o abdômen. Respira.
e solta. Inspira, solta, puxa o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, como se estivesse tirando tudo para fora, tá? Esse movimento a gente pode fazer por 3 vezes, ok? Agora, a gente vai passar, né? Então, lembra que eu falei que o Yin é mais interno? Então, nós vamos começar pela energia Yin. Então, nós vamos descer, né? Do peitoral, né? Da região do tórax, do seio, da mama, né? Vai do braço, antebraço, mão, e nós vamos voltar da mão pelo lado de fora, o antebraço e o braço, e vem até aqui no ombro, ok? Então vamos fazer mais 2 vezes? Então vamos lá. De olhos fechados, da região do tórax, braço, antebraço, até as mãos pelo lado de dentro, vai voltando pelo lado de fora, subindo até o ombro. Mais uma vez, braço, antebraço pelo lado de dentro, mãos, e agora pelo lado de fora. Agora do outro lado, mesmo movimento, braço, antebraço, mão, volta pelo lado de fora. Braço, antebraço, mão, volta pelo lado de fora. Braço, antebraço, mão, volta pelo lado de fora. Então, né, nós estamos realizando a prática do Doin. Agora a gente vai fazer 6 vezes, passando as mãos da garganta até a região pélvica. Dessa forma, nós estamos limpando, equilibrando os nossos chakras. Tem um meridiano aqui que chama vaso da concepção. Aqui a gente trabalha também as nossas emoções, o nosso sistema digestivo, os sapos engolidos. Agora 6 vezes na altura dos rins. Ativando a energia dos rins, sistema genito-urinário. Emoção do medo, então adquirindo mais energia vital, mais garra. Agora nós vamos colocar os braços nessa posição. E aí nós vamos elevar os nossos braços acima da cabeça. Agora nós vamos separar as mãos abertas, virada para frente, a palma das mãos. Agora nós vamos imaginar um bastão. Segura nele, agarra no bastão. Agora com as pernas separadas na largura dos ombros, nós vamos ficar na pontinha dos pés. E vamos inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca de uma vez, soltando o corpo. Vamos mais uma vez. Então, eleva os braços, separe as mãos, agarra no bastão com bastante força. Eleva os pés e solta de uma vez.
assim, vai relaxando. E aí, como que vocês estão se sentindo? Eu tava com um pouquinho de dor nos braços e a minha já passou. A sua também? Gente, essa, enfim, é uma das milhares de práticas que dentro da massoterapia, dentro dos tratamentos integrativos, nós encontramos. Hoje, com as PICs, né? A gente pode encontrar na saúde pública, no SUS, nos postos, nas unidades, né, das UBSs, nas cidades. Quem tiver condições, procure um bom profissional também. Eu acredito que para o futuro, esse equilíbrio, essa busca e esse reconhecimento de que nós somos esses seres integrativos, que fazemos parte de tudo isso, que nós não somos só isso, nós somos tudo isso. Então isso vai fazer muita diferença para as gerações futuras, para a nossa geração, né? E com certeza dessa forma, equilibrados, saudáveis, físico, mental, emocionalmente, nós conseguiremos viver muito, muito, muito bem. Um beijo grande para vocês, agradeço a Vanessa, agradeço a Umi e até um próximo encontro. Tchau, tchau.